Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Saulo persegue a igreja. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo esforçava-se para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e colocava-os na cadeia. O Evangelho em Samaria. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o Evangelho em todo o lado. Filipe foi até à capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde há algum tempo fazia feitiçaria entre os samaritanos e tinha-os deixado muito admirados. Ele fazia-se de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até aos mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: "Este homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder." Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele tinha-os deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditavam na mensagem de Filipe sobre a boa notícia do reino de Deus e sobre Jesus Cristo, e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram a saber que o povo de Samaria também tinha recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que as pessoas de Samaria recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos colocavam as mãos sobre as pessoas, Deus dava-lhes o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: "Quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo." Então Pedro respondeu: "Que Deus te manda a ti e ao teu dinheiro para o inferno. Tu pensas que podes conseguir com dinheiro o dom de Deus? Tu não tens direito a fazer parte do nosso trabalho, porque o teu coração não é honesto diante de Deus. Arrepende-te, deixa o teu plano perverso e pede ao Senhor que te perdoe por causa da tua má intenção. Vejo que estás cheio de inveja, uma inveja amarga como o fel, e vejo também que estás preso pelo pecado." Então Simão disse a Pedro e a João: "Por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que disseram." Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o Evangelho em muitos povoados da Samaria. Filipe e o alto funcionário da Etiópia. Um anjo do Senhor disse a Filipe: "Apronta-te e vai para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até à cidade de Gaza." Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe aprontou-se e foi. No caminho, ele viu um eunuco,
da Etiópia, que estava a voltar para o seu país. Esse homem era alto, funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava a ler o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chega perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário a ler o livro do profeta Isaías. E então perguntou: o senhor entende o que está a ler? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das Escrituras Sagradas que o funcionário estava a ler era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar sobre os descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, explique-me uma coisa. De quem é que o profeta está a falar? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam a viajar, chegaram a um lugar onde tinha água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe batizou-o ali. Quando eles estavam a sair da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem, cheio de alegria. De repente, Filipe encontrou-se na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o Evangelho por todas as cidades, até chegar a Cesareia.